Olá, muito prazer, eu sou o Dr. Geberson e nesse vídeo eu vou te explicar mais sobre o Anchor Lift. O Anchor Lift é um protocolo que eu desenvolvi ao longo de 9 anos aí na área da estética, onde eu testei de tudo: bioestimulador de colágeno, Ultraformer, fios de PDO, enchi o rosto de preenchedor e eu vi que nada disso resolvia. Foi então na minha especialização em cirurgias estéticas da face, onde eu peguei a parte da cirurgia e consegui realizar, esse protocolo, elaborar esse protocolo, onde a gente consegue entregar um resultado de lifting muito eficaz, sem a parte cirúrgica, sem fazer corte, sem anestesia geral, sem toda aquela complexidade que a gente tem da cirurgia. E foi então que eu cheguei no Anchor Lift, que é simplesmente o melhor protocolo não cirúrgico para tratar as quedas da face. E nesse vídeo eu vou te apresentar esse protocolo e como ele funciona. No Anchor Lift, a gente vai conseguir fazer um efeito lifting completo do rosto com ancoragem muscular, que é muito eficiente. Então, nessa imagem, eu gosto de mostrar as camadas que a gente tem na face. Então, aqui a gente tem a camada número 1, que é a pele, é o que a gente vê. Logo abaixo, a gente tem a gordura e depois a gente tem a camada muscular. Entre a camada número 2 e 3, ou seja, entre a gordura e o músculo, a gente tem uma membrana que a gente chama de SMAS. Nessa imagem, a gente consegue ver o SMAS ampliado. O que seria esse SMAS? Ele é uma membrana ali que fica entre a camada muscular e a camada de gordura, e ele tem o que a gente chama de ligamentos verdadeiros. O que são esses ligamentos? São ligamentos que eles vão desde a camada muscular profunda até a parte de gordura e pele. Aí a gente tem esses ligamentos na parte de sobrancelha, parte de maçã do rosto, bigode chinês, até o ligamento mandibular, que pega a região aqui de contorno facial. E no Anchor Lift, a gente vai fazer um lifting com ancoragem muscular, então a gente vai conseguir passar, por essa membrana de SMAS e reposicionar essa membrana. E quando a gente faz isso, justamente por conta dos ligamentos verdadeiros, a gente consegue fazer um efeito lifting completo da face. Diferente, por exemplo, do fio de PDO com garro, o fio de sustentação. Esses fios, eles vão apenas repuxar a parte de gordura e pele. Já no Anchor Lift, a gente vai fazer um lifting mais completo, com ancoragem muscular. O tecido muscular, ele tem uma densidade maior, então a gente consegue sustentar melhor. Já os fios de PDO, fios de garras que são feitos na região de gordura e pele, ele causa o efeito de pinçamento, fica um efeito mais artificial. Além disso, a gordura, ela é um tecido mais friável, uma manteiguinha, então ele não consegue manter essa sustentação por muito tempo. Então, como é feito esse procedimento? Na linha do cabelo, a gente tem, obviamente, os pontos estratégicos, tem toda uma medição que a gente faz para isso, mas basicamente a gente vai ter um ponto de ancoragem perto ali da região da orelha e um outro ponto perto ali na região de sobrancelha. Então, a gente vai utilizar um instrumental, ele não tem corte, a gente faz apenas um pontinho ali com agulha, onde a gente consegue deslizar esse instrumental por debaixo da pele e fazer então a aplicação do fio. No final, a gente então faz a ancoragem na região muscular, utilizando esse instrumental e passando o fio por debaixo da pele. E quando a gente faz essa ancoragem, a gente faz então esse efeito de lifting, que é levantar as estruturas da face, inclusive parte de gordura e também muscular. E de onde veio essa técnica então? O Anchor Lift eu desenvolvi depois de fazer a minha especialização em cirurgias estéticas da face. Eu já tenho 9 anos aí na área e foi então nessa especialização onde eu vi o que eu conseguiria aproveitar da cirurgia, porém sem necessariamente fazer ali um procedimento cirúrgico. Então um exemplo disso seria o lifting temporal, O Anchor Lift ele veio ali de uma parte desse lifting temporal. Como era feito o lifting temporal, Então, para fazer o lifting temporal, eles utilizam aí uma agulha que ela é bem maior, o instrumental, e a ponta ela é aguda. Então, quando você faz a passagem do fio, essa agulha, essa ponta desse instrumental, ela vai cortar todo o trajeto ali, o que pode gerar mais edema, mais desconforto. Então, acaba que o procedimento ele acaba sendo um pouquinho mais complexo. Além disso, o fio utilizado no lifting temporal, ele é um fio definitivo, um fio rígido e fino. Então, quando você faz a ancoragem no músculo com esse fio, você tem aquele efeito de
de fio dental no bolo. É como se o fio estivesse realmente cortando o músculo. Ou seja, ele causa um dano no músculo, a dor é muito maior, o pós é mais complexo, tá? Já aqui no Anchor Lift, a gente mudou alguns pontos que favoreceu muito aí a técnica. Então a gente começa pelo instrumental, onde a gente utiliza o instrumental de ponta romba. Ou seja, ao invés de ele ir cortando a pele ali de baixo, a gente vai deslizar pelas camadas, né? Além disso, é um instrumental mais delicado, a gente só faz um furinho com agulha e consegue deslizar, não precisa de corte. E o fio, a gente utiliza um fio que ele é mais grosso, ele é um fio elástico, ele não é rígido, então quando a gente faz ancoragem muscular, esse fio ele não vai causar nenhum tipo de dano no seu músculo. Além disso, a gente utiliza o fio absorvível. Por quê? Mesmo que você use o fio definitivo, com o tempo a gente tem o envelhecimento, a gente tem a questão da dinâmica muscular, que a gente mexe, né, a musculatura da face. Então, mesmo com o fio definitivo, o efeito do lifting, ele, conforme ele dá um ano e meio, a gente perde um pouco desse efeito. Então, quando a gente usa um fio absorvível, a gente consegue mais segurança, porque se eu precisar replicar essa técnica, aquele fio já foi absorvido, então posso fazer a aplicação de um novo fio ali sem problema nenhum. Já se você usa um fio definitivo, como é utilizado no lift temporal convencional, você já tem um fio lá embaixo, para você colocar outro em cima, você tem uma chance maior de contaminação, né, de infecção. E além disso, uma vantagem da gente utilizar esse fio absorvível, né, é que imagina que a gente levantou e ancorou lá em cima, na região do músculo temporal. O próprio organismo, conforme ele vai absorvendo esse fio, ele vai formando ali um tecido de colágeno. E esse tecido de colágeno vai ser como se fosse uma cola natural. Por isso que a gente fala fios elásticos de colágeno. A gente consegue levantar a face, criar essa cola natural, o que vai conseguir esse efeito lifting perdurar ali por mais tempo até. Então, hoje, essa técnica, né, a gente modificou, veio lá do lifting temporal e a gente consegue entregar um resultado muito melhor, muito mais seguro, com um pós mais tranquilo. E aqui é um resultado que a gente conseguiu, por exemplo, com o Anchor Lift. Então a gente percebe que essa paciente ela já tinha as quedas da face, né? Parte de sobrancelha mais caída, o bigode chinês bem marcado, aquela linha de marionete que o pessoal chama, né? Que é o cantinho da boca, e principalmente aquela gordurinha do bulldog caída. Então ela já tinha todas essas quedas, e a gente percebe também aqui a questão do pescoço, que já começa ali com uma certa flacidez, né? E o que a gente conseguiu melhorar nesse caso? A gente fez o lifting, né? A gente conseguiu esse efeito lifting, levantou todas essas quedas que eu citei, melhorou quedas da face, né? Sobrancelha, olheira, bigode chinês, linha de marionete, o contorno facial. E, inclusive, a gente melhorou tanto o contorno que acabou melhorando também a parte do pescoço. Então, eu sempre pontuo da seguinte forma. O foco do Anchor Lift é tratamento de quedas da face e melhora do contorno facial. Mas como a gente tem esse efeito lifting e tá tudo interligado, a gente também consegue uma melhora até na região de pescoço e papada, que nem a gente consegue ver aqui, tá? Se não fosse feito, por exemplo, o Anchor Lift, o que seria feito nesse caso? O pessoal geralmente tem aquela gordurinha aqui, começa a preencher. Coloca um pouco de preenchedor na frente, um pouco atrás, e aí, por exemplo, vai 3 ml aqui atrás, mais 2 aqui, já dá 5, mais 5 do outro lado já dá 10. Então, às vezes, você gasta 10, 15 ml ali só nessa parte inferior, mais a de cima, e você acaba utilizando uma quantidade muito grande de preenchedor, o que deixa seu rosto inflado, inchado, né? Então, aqui com o Anchor Lift, não. A gente reposiciona essas estruturas, a gente até utiliza um pouco de preenchedor, mas é em pontos estratégicos. Por exemplo, para a gente conseguir esse contorno bem definido e melhorar até o pescoço. Imagina que nosso efeito lifting, ele vai fazer uma reposição para trás e para cima, e aí eu faço um ponto estratégico de projeção no mento. Aí a gente consegue fazer aquele contorno aparecer, o que fica um contorno muito mais natural, ao invés de você encher de preenchedor, como eu comentei, que às vezes o pessoal acaba trabalhando. Então aqui a gente tem um outro caso que também melhorou bastante. Então você consegue ver todo esse peso da face que a gente reposicionou e deu aquele efeito lifting. Também fizemos o ponto estratégico ali no mento para aparecer esse contorno, e também você pode perceber que a gente melhorou até a questão da papada, então melhorou bastante ali a parte de pescoço quando a gente fez todo esse reposicionamento.
Esse é um outro caso também, então a gente consegue melhorar aquele aspecto de olhar cansado. Os pacientes falam, doutor, meu rosto está derretendo. A gente consegue melhorar a olheira, aquele olhar triste também da sobrancelha caída, bigode chinês, o queixinho mais para trás. Então a gente trouxe um contorno muito mais estético, levantou a face e assim a gente conseguiu entregar um resultado muito mais bonito com o Anchor Lift. Aqui mais um caso para vocês. Então todo esse volume, né, que ele vai caindo com o tempo, a gente consegue reposicionar. Melhora então todas as quedas da face, inclusive aqui parte de sobrancelha, tendo então esse efeito de lifting sem cirurgia. Mais um caso aqui, onde a gente vê uma melhora nítida no contorno, um contorno muito mais bonito e as quedas da face todas melhoradas aí com o procedimento de Anchor Lift. Um outro caso, paciente mais jovem, então a gente consegue perceber o início já, né, de olheira, bigode chinês, cantinho da boca, aquela gordurinha que está começando ali a comprometer o contorno facial. Então, no Anchor Lift, a gente conseguiu levantar tudo isso, criar um contorno melhor e um resultado super natural, né? Se a gente, por exemplo, deixar só a foto aqui do depois, tampar a foto do antes, você nem sabe às vezes o que ela fez, você só vê que tá mais bonito, não fica aquele resultado exagerado, o rosto deformado. O paciente só, né, as pessoas só vão saber que você fez quando você vê a foto do antes e comparar, mas fica super discreto, bem tranquilo. Então aqui mais um caso também, a gente conseguiu um contorno muito legal, melhora ali do pescoço, todo o efeito de lifting no rosto também a gente conseguiu. Então é isso que o Anchor Lift entrega, resultados naturais, onde a gente consegue ali, né, uma eficácia no tratamento. Rosto pesado, né? Então imagine esse rosto, tem um peso bem grande aqui nessa região. Se a gente fosse usar só preenchedor, ia precisar de uma quantidade muito grande, já é um rosto mais pesado, mais volumoso, e aí não ia ficar um resultado legal. Então aqui a gente fez uma ancoragem, né? Fez um lifting da própria gordura do paciente, a gente reposicionou essa gordura, músculo e tudo ali, que está interligado, e conseguiu então esse efeito lifting muito discreto e muito bonito e natural. Esse é um caso também bem extremo, onde a gente vê a paciente que ela tem um volume muito grande aqui na área de gordurinha do bulldog, um peso bem grande aqui caindo no bigode chinês, a papada também já marcando bastante ali, e olha que incrível o resultado que a gente conseguiu de lifting, desde sobrancelha, todas as quedas da face, inclusive o contorno facial. Aqui você consegue ver a mesma paciente de frente, então você vê o quanto a gente conseguiu melhorar aquela gordurinha que estava caída ali e entregar, né, um contorno muito mais estético, muito mais bonito para essa paciente. Outra paciente também, um pouco mais nova, então a gente percebe aqui, levantou um pouquinho o cantinho da boca, as quedas da face, o olhar triste, a gente conseguiu melhorar bastante aí com esse efeito lifting. Aqui a gente tem a mesma paciente vista de lado, então a gente nota bem, né, esse aspecto de rosto derretido, que estava caído, controle já comprometido, e aqui um contorno muito mais bonito com esse efeito de lifting, né, que além de tratar as quedas da face, a gente tem essa questão do embelezamento. Paciente também um pouco mais de idade, a gente percebe aqui que estava mais caidinho, a gente já deu um efeito lifting, melhora o contorno também. Essa outra paciente, eu sempre bato nessa tecla, o Anchor Lift, foco é face e contorno, mas repara nesse caso como a gente também conseguiu melhorar a questão de flacidez de pescoço, reposicionar essa pele. Fora toda a parte de bigode chinês e quedas da face que a gente conseguiu esse efeito lifting. Essa mesma paciente de frente, então você vê aqui o peso, né, o contorno também, o quanto a gente conseguiu melhorar, né, dar um efeito bem legal ali para ela. Essa paciente de 73 anos, então é uma paciente também que não queria passar por cirurgia. Olha que legal como a gente conseguiu melhorar esse contorno dessa paciente, né, e fazer ali o efeito de lifting. Aqui a gente tem a mesma paciente de frente, então você percebe ali como estava mais caidinho, né, aquela gordurinha do bulldog que a gente chama, e aqui a gente já vê um contorno muito mais definido, muito mais bonito ali no pós-imediato da paciente. Então esse foi o Anchor Lift. Se você procura esse tipo de resultado, um lifting natural, um procedimento sem cirurgia e que entrega realmente um resultado, o Anchor Lift é para você. E se você gostaria de agendar um horário, realizar sua consulta para saber o seu orçamento ou tirar qualquer outro tipo de dúvida, fique à vontade para encaminhar uma mensagem no WhatsApp, onde a gente vai poder conversar melhor e te dar uma atenção em relação a isso.